Fala galera, beleza? Aqui é o Hugo Veritas, professor de literatura. A gente vai trabalhar nesta aula agora um conteúdo de suma importância, tá? Do século XX, o modernismo. É uma escola que vai implicar no que vai vir o pós-moderno, o contemporâneo. Então, de fundamental importância esse conteúdo, por quê? Porque não só ele apresenta o novo, que ainda vai chegar, e também ele se contamina, ele traz ainda, de maneira repaginada, tudo que a gente já viu nos séculos anteriores, sobretudo o século XIX, beleza? Então, a gente vai falar do modernismo. Quando a gente pensa em modernismo, a gente pensa em novo, né? Só que antes desse novo chegar, eu tive bases. Eu tenho o pré-modernismo e tenho as vanguardas europeias. Atenção a esses dois movimentos estéticos e artísticos aqui. Esses movimentos não são escolas literárias, tá? Por quê? Eles têm uma miscelânea de informações, de influências, eles não têm uma base, tá? Por isso a gente pode chamar de padrão, de paradigma. Mas o pré-modernismo vai trazer a perspectiva da denúncia muito claramente, tá? Nós vimos lá na aula sobre o realismo e naturalismo, onde Machado de Assis, o Aloísio, o Raul Pompeia denunciavam um conjunto de problemas sociais da realidade do seu tempo, mas se limitava àquele espaço. Agora, a gente vai denunciar a realidade do homem sertanejo, tá? Do homem do interior do Brasil, o homem que passa fome e passa sede, denúncias da perspectiva educacional. Juntamente com isso, eu tenho as vanguardas europeias. Vanguardas essas, ou seja, um novo conceito artístico europeu, muito influenciado pela Primeira Grande Guerra. É nesse momento que o homem começa a se ver vilão de si mesmo, né? Ou seja, aquele que se autodestrói, o homem sendo o lobo do próprio homem, tá certo? A partir da Primeira Guerra Mundial, botando em voga a questão de uma característica muito importante do século XIX, o positivismo, né? Essa busca pela valorização material. E o homem passa a se perder nesse contexto, tá? Então, depois desses conceitos basilares que vão durar aí em torno, tá? De 22 anos, a gente vai ter o início de uma escola tipicamente brasileira e trazendo valores brasileiros, que é o modernismo. E inicia, senhores, com a Semana de Arte Moderna. Semana esta que não dura uma semana, duram apenas 3 noites. E aí, nós temos fatores interessantes. Primeiro, nós temos um grupo de artistas, o grupo dos 5 artistas na pintura, na escultura, na literatura, envolvidos, tá, em um projeto baseado, tá, dialogando muito com as vanguardas. Por quê? Eu tenho gêneros, né, áreas da arte dialogando. Antigamente não era tudo muito independente, tá? Isso é uma característica muito interessante e vai perpetuar até os dias atuais. E aí, essa primeira fase, a gente chama de fase da destruição ou fase heróica. Vai de 22 a 30. A gente pode citar enquanto fator, né, característico, interessante, o mais importante do contexto, a Primeira Guerra Mundial, né? A gente tem uma pós-Primeira Guerra Mundial e isso vai repercutir nas atitudes, no comportamento social mundial e no Brasil. Nós temos São Paulo como referência, como centro econômico, cultural, tá? São Paulo vai ser muito batido aqui pelos autores, Manuel Bandeira, Mário de Andrade e, sobretudo, Oswald de Andrade. Anotem isso aí. E aí, nós temos esse contexto de crescimento, de transformação no Brasil. Beleza? Quais são as principais características que podemos apresentar aqui? Primeiro, a busca de uma liberdade formal, o verso livre, o verso branco, ou seja, sem rima, sem métrica, quebrando, indo de encontro a uma escola que até então era supervalorizada, a escola parnasiana, e supervalorizava a formalidade, o soneto, tá? E quando ele faz isso, ele quer discutir um conjunto de coisas, sobretudo a questão educacional. O brasileiro não tem acesso à educação. A classe que tem acesso à educação é uma classe elitizada, a classe burguesa, tá? E o Oswald vai brincar muito com diversos poemas, sobretudo um exemplo deles é o poema Pronominais. Ele discute muito essa questão utilizando os recursos, tá, da língua brasileira. Temos o louvor à máquina, né? Tecnologia, o mundo está mudando, tá?
E o antiparnasianismo, como eu disse, essa não formalização. Ou seja, eu tenho agora uma perspectiva do novo. Uma outra coisa, vocês podem anotar aí, anotem aí agora no caderno, no módulo de vocês, o seguinte, uma característica que é o movimento antropofágico. O que seria isso? A gente pensa na perspectiva do índio, né? Do nativo, e muitas vezes se alimentava da carne humana. O movimento antropofágico é um movimento cultural. Ele vai agora apropriar-se de valores europeus, mas e combinam com a nossa realidade brasileira. Então isso agora é uma mudança de ruptura muito grande. 100 anos aí, tá? Após independência nacional, 100 anos, 1922, então isso é muito importante, esses fatos não estão acontecendo à toa. Beleza? Saindo da primeira fase, dentro do modernismo, vamos para a segunda fase, a fase da consolidação, tá? Consolidação do amadurecimento dessa literatura brasileira, tá? Isso é muito importante a gente estar ressaltando aqui. Temos, enquanto característica, temos a perspectiva de denúncia de opressão, tá? Temos a problemática social sendo mais explorada. Lembrando, tá? Tanto a primeira fase como a segunda e a terceira fase vão trabalhar as duas linhas, tanto a prosa quanto o poema. Só que é interessante ressaltar que nessa fase a prosa e o poema tomam caminhos muito distintos e se completam, porque todas têm o mesmo contexto, que é de 30 a 45, eu tenho agora, tá? A Segunda Guerra. A Segunda Guerra acontecendo, né? Esse processo de antes de acontecer e durante. Então tem um momento de introspecção, de reflexão, de revolta, de denúncia da realidade. E tem, uma apresentação, sobretudo na prosa, de ciclos, tá? Ciclos. Eu vou apresentar o ciclo da seca, vou apresentar o ciclo do cacau, vou apresentar o ciclo da cana. Todo esse processo aqui, os autores como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, vou estar apresentando isso com o baiano, o nosso autor baiano, chega já. E aí a gente segue, vamos lá. Vamos trabalhar também interpretar o eu no mundo. Esse autor baiano que surgiu, apareceu aqui agora, é o Jorge Amado, beleza? Ele vai apresentar o ciclo do cacau, vai mostrar o interior, mas também vai trazer uma obra dentro da perspectiva urbana. E são mostrando essas mazelas, tá, sociais, esses problemas sociais, beleza? Então, eu vou ter a perspectiva regionalista na prosa, mostrando, sobretudo, a região nordeste brasileira. Mas há um autor que vai se distinguir desse processo, porque é o Érico Veríssimo. Ele vai trabalhar também a região brasileira, mas o sul do país, com a obra O Tempo e o Vento. E é uma obra que ela distingue muito da questão nordestina, porque a gente vê a diferença dos aspectos sociais, de formação e, sobretudo, da educação brasileira. O quanto isso repercute na perspectiva do entendimento daquele cidadão e do letramento dele. Beleza? Nós temos o intimismo, nós temos o espiritualismo, são características, tá? Dentro aqui, sobretudo, interpretar o eu no mundo, que vai cair muito mais fortemente dentro do poema, tá? Interpretar o eu no mundo, qual é o meu papel no mundo. Porque nós temos uma grande tendência a questionar, a reclamar, a apontar os problemas sociais, mas esquecemos que nós fazemos parte desta sociedade. Nós construímos essa sociedade e esse comportamento. Então, eu vou resgatar, veja só, é uma fase mais o quê? Consolidada, amadurecida. Eu vou estar trazendo um equilíbrio formal para o texto. Eu vou trazer informações, mas vou resgatar também formalidades textuais, como, por exemplo, o soneto. E qual é o autor que vai trabalhar? Anotem isso aí. Qual é o autor que vai trabalhar fortemente a perspectiva sonetista na segunda fase? Vinícius de Moraes. Vai ter uma perspectiva religiosa, vai falar do amor, vai falar da paixão e também vai falar das questões sociais, tá? Ele passa aí por fases. Eu tenho o universalismo, ou seja, os temas que afligem esse eu são temas que afligem o indivíduo aqui no Brasil ou qualquer lugar no mundo, em qualquer tempo. Isso é muito importante a gente ressaltar. Então vamos ter aí quais autores essa introspecção muito fortemente
aqui na poesia? Nós temos Cecília Meirelles, nós temos o Mário Quintana, temos o Vinícius de Moraes, mas temos o Murilo Mendes, temos o Jorge de Lima. Anotem esses autores, anotem. São autores que tendem a aparecer lá na sua prova. Mas o grande autor, tá? O cara que trabalhou diversos temas, 4 fases dentro desse modernismo, Carlos Drummond de Andrade, tá? Beleza? Anotem isso aí. Então temos uma grande diferença, essa bifurcação, beleza? Essa bifurcação entre a prosa e o poema. Mas o contexto, todo o contexto histórico, social, político, idêntico, e as características também se mantêm. Atentarmos só essa perspectiva aqui, mais íntima, mais introspectiva, está muito presente na poesia. E uma outra coisa que a gente entender na prosa, só trazendo, né, a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz é a mulher que inaugura esse processo, né? É o ser feminino que aparece. E Raquel de Queiroz tem uma obra chamada 15, que é fantástica, tá? Os seus contemporâneos não aceitaram, não entenderam que uma mulher, vejam só, e preconceito, o olhar machista, lá na década de 30, ainda há 45, né? Contemporâneo dela, Graciliano Ramos, questionou se aquela obra seria de fato uma obra feminina. Então, eu tenho uma obra, eu tenho 15, eu tenho também nesse contexto obras do Graciliano Ramos, como São Bernardo, Angústia, Caetés, entre outras, tá certo? Vidas Secas também é uma narrativa muito fácil a gente estar encontrando, tá? Da segunda fase modernista lá na nossa prova. Então, atente-se a isso, até porque é uma questão contemporânea. Muitos problemas na seca e as consequências dessa seca estão ainda muito presentes, tá? No contexto atual. Na terceira fase, caminhando para a terceira fase, eu tenho a evolução da introspecção, tá? Eu tenho aqui agora, senhores, 3 grandes autores, tá? Eu tenho João Cabral de Melo Neto e tenho também Guimarães Rosa e ela, a mestra na perspectiva da sondagem psicológica, da reflexão interior, Clarice Lispector, tá? Então, quais são aí as características, beleza? Que vão sondar. Mas antes de falar das características, vamos atentar-se a uma data, né? A terceira fase modernista, ela surge em 45, após o final da segunda fase. A data que ela termina, não há ainda uma precisão acadêmica, tá? O que eu tenho que entender é que essa terceira fase vai repercutir na pós-modernidade, vai repercutir inclusive no comportamento atual, beleza? Na produção textual. Então, tenho o regionalismo universal. O que seria? Eu vou trabalhar temas dentro de um contexto regionalista, por exemplo, o Nordeste, mas eu vou trabalhar temas universais e atemporais. Exemplo de obra, anotem aí, Grande Sertão Veredas, tá? Do grande Guimarães Rosa. Eu tenho a tendência intimista. Dentro do Grande Sertão Veredas, vai trabalhar a perspectiva intimista, mas a perspectiva intimista e a sondagem psicológica, eu tenho aí, anotem no caderninho de vocês, a Clarice Lispector, que comanda essa área, tá? Guimarães Rosa é também um outro autor e vai trabalhar essa análise, essa sondagem psicológica. Perceba, Machado de Assis introduz isso no realismo. Drummond traz isso na fase modernista. E a terceira fase modernista mergulha de cabeça, tá? Na sondagem psicológica, até porque nós somos também o que pensamos de fato, né? Então, isso é muito importante, está sendo ressaltado dentro do texto literário. E temos também, diferentemente, temos do que existia na segunda fase modernista, da primeira, essa liberdade formal, temos uma valorização do trabalho literário, uma busca pela formalidade, tá? Muito grande. E para a gente estar encerrando, fechando as perspectivas modernistas nessa terceira fase, eu tenho que falar de um autor que vai trabalhar com a gente aqui o poema, tá? O poema. E tem um poema narrativo famoso desse cara, do João Cabral de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina. Senhores, percebam, olha o tema da obra, morte e vida, é morte
antes de vida. Então ele vai apresentar as dores, as angústias, as mazelas do Severino numa odisseia, buscando aí sobreviver neste país. Veja só, falta de educação, falta de oportunidade. Então, senhores, são denúncias gritantes de um comportamento social que esquece daqueles menos privilegiados. Então, senhores, esse aqui é o modernismo, primeira, segunda e terceira fase. Boa sorte, boa prova, bom Enem, forte abraço, valeu!